sai, mas no louvor, com a glória, o inimigo sai, porque aquele barulho dói nos ouvidos dele. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos cada dia pedir o Senhor nos ajuda. Eu peço para o Senhor, assim como o salmista falou aqui, que entrou a soberba sobre o coração dele. Os pés dele martirizavam. Assim nossas vidas são da igreja. Madrugada, vigília, culto, domingo, segunda, quarta. E nada acontece, meus amados. Porque só vem para a igreja se o Senhor trouxer. Nós vemos aqui passando muita gente aqui, passando por bairro, por forró, por pancadão. Não tem coragem de entrar na igreja. E nós somos bem-aventurados de estar aqui. Porque nós vamos ver nas cadeias lotadas. Vai vir aqui agora no hospital do Savoy. A multidão de gente tem lá. E nós estamos aqui, cheios da graça, sem livramento. Glória a Deus, Senhor nos dá. Ou então nós temos que ficar cada dia mais sensatos. Senhor, nos ajuda. Pega ajuda do Senhor. Eu peço para o Senhor para dizer, Senhor, põe um coração novo, um coração sincero. Assim como aquele louvor falou, do crente geladeira. Não olhe para o irmão que não quer nada com Deus. Olha, porque a salvação é individual. A salvação é individual. Amém? Glória a Deus, aleluia. A salvação é individual. Glória a Deus, aleluia. E o salmista aqui, a Sábia, falou, ele disse, Senhor, meus pés quase desviaram. Quase. Porque ele viu, ele olhou pelo momento que tirou o foco do Senhor. E olhou para a direita e para a esquerda. E se nós olharmos para a direita e para a esquerda, nós vamos ver coisa errada. Coisa que o Espírito Santo de Deus fica triste. Que nós vamos olhar somente o alvo. Alvo. Assim como fala em Mateus 3:33. Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça. Buscar primeiro o reino do céu. E nós vamos plantar no céu. Que é para lá que nós vamos. Porque nós vamos entender que o ímpio vai ser diferente na nossa vida. O ímpio está prosperando hoje, mas vai ficar aqui. E eu vejo a palavra do missionário que pregou uma vez, que eu nunca esqueci dessa passagem, que tudo aqui é vaidade. Tudo aqui é vaidade. Amém? O Fusca, quando começou o Fusca, era uma coisa mais linda. Passaram 70 anos, não falei agora, o Fusca é jogado, ninguém quer. É tudo vaidade. Então, meus amados, nós temos que aproveitar o momento da casa de Deus, porque só Deus sabe o que vai acontecer depois que nós sair da porta para fora. Só Deus sabe. Nós não sabemos. Nós não conseguimos saber. Amém? Amém. Nós sabemos o que nós temos hoje. Nem todas as coisas. Há algumas nós sabemos. Eu mesmo não sei poucas das coisas. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala no Salmo 139. Os olhos do Senhor está nos vendo. Está nos vendo. Ele conhece nosso deitar, conhece nosso levantar. Amém? Que nós venhamos cada dia mais buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Porque se nós for olhar para o homem, nós vamos ver igual esse homem fez, Asaf. Ele olhou o povo e ele quase cai. Amém? E por sorte, no versículo 16, ele fala assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele fala no 17: até que entrei no santuário de Deus. Amém? Se nós estamos no santuário de Deus nessa madrugada, nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente, porque Ele guarda nós, Ele ama nós de uma maneira tão grande, de uma maneira sobrenatural. Porque como eu falei, o homem não pagaria nada por nós. E a Bíblia fala para mim e para você, nós somos ouro fino, ouro de marfim. Amém? Glória a Deus. E aquele ouro mais caro do Senhor, porque o Senhor tem um zelo tão grande para nossas vidas. O Senhor tem um amor infinito para nossas vidas. Amém? Que os irmãos venham meditar mais nesse salmo, porque é um salmo de meditação, né? Aí fala assim no versículo, glória a Deus, aleluia. Versículo 6: por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das estranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. Que o nosso louvor seja para o Senhor continuamente. Quando você estiver na sua casa, põe um louvor no celular, põe aquela caixinha, põe um louvor, porque quando você está louvando, o seu vizinho vai entender que você é um crente. O vizinho vai entender que você está evangelizando.
Amém? Porque outra hora você está ouvindo um forró, uma música do Calypso, ou qualquer banda que seja. Hoje você está ouvindo louvor, aquele louvor que está até tocar no céu, ele é lindo. Aquele louvor que fala para não parar. Amém? Que nós não vamos parar, vamos continuar até o final. Vai ter espinho? Vai ter problema? Vai, mas continua até o final. Porque quando nós chegar ao final, nós recebemos a coroa da vida eterna. Glória a Deus. A coroa que poucos vai ter, mas nós temos que buscar. Porque o Rei do Céu é tomar a força. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque eu creio que cada um de nós queria estar em casa, debaixo das cobertas, por debaixo do cobertor. Mas nós estamos aqui, que o Senhor trouxe. O Senhor separou. Salmo 4, versículo 3, ele vai, né? O Senhor separou cada um de nós para estar aqui nessa noite. Ele separou. Ele vai ouvir, ele ouve a oração nossa, porque nós estamos aqui. Tem um anjo escrevendo a sua visita, escrevendo o seu dia que você está aqui. Ele está escrevendo. Amém? E quando nós estamos aqui, ele está cuidando dos nossos, que eu creio, mistério. Eu estava orando a Deus, né? Você que não sabe, eu tenho uma filha de 19 anos, que ela não está na presença de Deus ainda, né? E eu orando a Deus e falo, Senhor, porque ela saiu de casa da mesma maneira que eu saí, né? Assim, da maneira que eu saí. Quando eu saí de casa, deixei minhas filhas, 2 filhas, minha esposa, e saí pelo caminho todo. E nem olhei para trás. Passado um tempo, eu saí sem a presença de Deus. E certo dia eu estava ouvindo uma pregação e falou, ei, aquele teu marido que saiu de casa, vai voltar crente. Eu falei, eita, vai voltar crente. E eu peguei aquilo comigo e hoje, pela honra e glória do Senhor, eu vou ir para casa. Estou casado. Minha esposa está aqui hoje, mas estou casado. Porque o Senhor me trouxe e restaurou meu casamento. E Ele restaura o seu casamento também. Continue, porque o tempo é do Senhor. Ele cura a sua filha, Ele cura o seu esposo. Continue na obediência do Senhor. Continue fazendo a vontade de Deus. E eu falei, Senhor, da mesma forma que o Senhor permitiu que eu saí e voltei crente na tua presença, assim eu te peço que a minha filha volte também na tua presença. Eu não sei o dia, não sei a hora, porque o tempo é do Senhor. Ele pode fazer amanhã ou depois, o tempo é dele. E eu creio, e eu recebi a minha vitória, assim como eu permiti, como eu voltei, eu creio que ela vai voltar também. Na presença de Deus, para continuar o nome de Deus, para continuar o que a palavra do Senhor fala, que eu e minha casa servirão o Senhor. Eu e minha casa servirão o Senhor. Eu creio nesse propósito, porque a Bíblia vai falar no livro de Números 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. O tempo é dele. Amém? Espere no Senhor, o tempo é do Senhor. Não desespere, não desespere. Continue. Está difícil, está demorando. Continue mais um pouquinho. Porque a Bíblia vai falar no Salmo 42, versículo 5. Porque está batida a minha alma. Espere em Deus que você não vai louvar ainda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salmo 42. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 42, versículo 5. Porque está batida a minha alma. Porque te perturba em mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a salvação da sua esperança. Amém? Porque está batida a minha alma, porque está batida com os problemas. Espere em Deus e ainda vai louvar, porque Ele é fiel. Aleluia, Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor me trouxe. Os irmãos venham meditar melhor nesse salmo. Amém? Porque o salmo é salmo de meditação. Que o Senhor venha falar melhor os corações, com vossas cabeças, e vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, pela oportunidade, nesse momento, Pai, que o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Te apresento a tua igreja, Pai, a cada um que está aqui, Senhor. A cada um que está aqui, Senhor, representa uma alma, representa um lar. Em nome de Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor trouxe, o Senhor leva o seu destino em paz e segurança. Dando, Senhor, meu Deus, meu Pai, um bom domingo.
Os dias são difíceis, Pai, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade e o teu querer. Nos ajuda, Pai, porque é outra hora, Senhor. Essa vigília está lotada, Senhor, de fiéis adoradores. Mas por algum motivo, Senhor, por algum motivo está afastada a tua presença, Senhor. Que o Senhor possa guardar para cada ungido dessa casa, cada pastor, cada missionário, Senhor, meu Deus, meu Pai. Vai na direção do céu, Senhor. Vai acalmando a alma, Pai, vai repreendendo todo o mal. Que o Senhor possa levar cada um, Pai, em seu destino, Senhor. Dando livramento de assalto, de acidente, Pai. Daqui, Senhor, teu povo orando, Senhor. Assim como Pedro, a família de Pedro orou, Pai, quando ele estava preso, Pai. E o Senhor enviou um anjo lá. Nesse momento de oração eu te peço, Senhor. Vai guiando o anjo, Senhor, aquele espírito que está preso. Vai guiando o anjo lá nesse momento, Senhor. Segurando o Senhor do livramento, Pai. Dando livramento, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai, Senhor, guiando o anjo lá também no hospital, Senhor. Onde tiver um doente clamando pela tua presença, clamando pelo socorro. Que o Senhor possa curar, que possa fazer o sobrenatural, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, pode ter presente tua casa, tua igreja, tuas mãos, Senhor. Que apresenta os ministérios, Pai, de Diadema, Pai. Diadema, América Norte, Jabaquara e Vila Guarani, Senhor. Eu creio, Pai, porque aqui, Senhor, tem servo, Pai, que ama aquela igreja, Guarani. Se for da tua vontade, Pai, se vem abrir. Se for da tua vontade, você vai permanecer, Senhor. Porque tudo é do Senhor, a obra é do Senhor. Está aqui, Pai, da igreja América Norte, Pai, porque aqui também tem, Senhor, vaso, Pai, da igreja América Norte. Aqui também tem, Senhor, vaso da igreja de Jabaquara, Senhor. E tem a de Diadema, Pai, tem nós aqui que estamos lutando, Senhor, pela tua direção, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos e faz a obra e dá vitória, em nome de Jesus, amém? Tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus nessa noite? Um Deus que tudo pode, tudo suporta, amém? O amor dele é infinito, o amor dele é grande, o amor dele é infinitamente grande sobre as nossas vidas, amém? Tem alguém no nosso meio que pelo momento se afastou e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? O Senhor dá mais uma chance, porque Ele ama, Ele corrige aquele que Ele ama, amém? Tem alguém no nosso meio, eu creio que todos são batizados, mas tem que fazer um apelo. Tem alguém no nosso meio que quer se batizar? A água está maravilha, está perfeita, em nome de Jesus, amém? Zacarias 4 fala que nem é por força, nem por violência. Glória a Deus, aleluia. Todos com amor em forma de concha, que as bênçãos, que as graças, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas. Aqueles que creem, diga amém. Senhor, nosso pastor, agindo Deus, ninguém pode pedir o agir de Deus na minha e na sua vida, amém? Vamos pedir com a paz do Senhor e vamos todos na paz do Senhor. Quem quiser unção,